tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Miranda e eu sou da Retalhos Encantados. Hoje eu trouxe um passo a passo bem legal para você. Uma pecinha que é super básica para você fazer agora no final do ano, para presentear, para ganhar um dinheirinho extra e para aproveitar e usar todos os seus materiais que estão aí parados. Eu vou te dar algumas dicas de como você pode emendar os seus materiais e conseguir confeccionar uma bolsinha bem legal. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixe aí um gostei e compartilha com aquela amiga que está esperando um passo a passo bem bacana para fazer agora no final do ano. Eu fiz vários modelos da bolsinha, tá? Para mostrar para vocês que vocês não precisam usar apenas o mesmo tecido para fazer esse tipo de peça, tá? Essa é uma peça para você usar e abusar das sobras de materiais que vocês têm. Essa daqui eu fiz no mesmo tecido, então não tem muito segredo, certo? Essa daqui eu já emendei no comprimento da bolsinha, o tecido, com uma cianinha no meio para dar esse efeito. Fiz um aplique aqui, tá? Aqui o tecido total da parte de trás da bolsinha, então vejam que eu não tinha tecido suficiente, entendeu? Então eu emendei. Então dá para você criar aí a sua forma de fazer. Aqui você pode bordar, você pode fazer pet aplique. Essa daqui eu tinha um painel de gato, tá? Então eu usei um lado o painel do gato, que ficou uma fofura, e o outro lado um tecidinho com tons de vermelho e branco, né? Para combinar aqui com o nosso gatinho. Aqui eu usei um painelzinho, tá? Com tecidos todos emendados, ó, são todas tirinhas de tecido. Aqui tecido, a parte de trás toda com tecido de gatinho. Dá para criar assim peças do jeito que você quiser. Essa daqui eu tinha esse tecido de cachorro, mas não dava para fazer a peça inteira. Então eu usei uma parte aqui de tecido de cachorro, outra parte eu coloquei um tecido de linhozinho e apliquei o cachorrinho, ó. A alcinha já de tecido amarelo, que combina com zíper. A parte interna eu fiz cor de laranja, que também combina com todos os tecidos, tá? Então, você vai brincando aí com o seu material. Essa de corujinha, eu emendei também aqui, né? Coloquei a cianinha, apliquei uma corujinha, aqui eu já emendei de forma diferente, então é bem simples. Coloque seus tecidos que você tem, faça toda a combinação. Se você não tem tecido suficiente para cortar o molde, emenda na largura da peça, emenda no comprimento da peça. Depois que você emendou os tecidos, aí você vem com o molde, posiciona o molde e corta a sua peça. Esse daqui eu fiz simples no mesmo tecido, fica super bonito também. Esse daqui eu também emendei na largura da peça, tá? Coloquei uns apliques de florzinha. Você pode comprar aí em armarinhos várias florzinhas prontas para você aplicar. Material em armarinho para você decorar suas bolsinhas é o que não falta, tá? Ó, aqui na parte de trás eu já não coloquei nada. Ao invés de aplicar as florzinhas, eu poderia ter feito um bordadinho. Esse daqui eu também emendei, ó, não tinha o suficiente para fazer a peça toda. Então, uma parte foi no linho, a outra parte no estampadinho. Coloquei uma cianinha, que eu adoro esse charme aqui, esse efeito, né? A parte de trás não tem um tecido igual ao da frente. Só usei os mesmos tons, o turquesa, tá? Tudo tirinha emendada. Aqui também basiquinhas, é só o mesmo tecido, então você vê que fica bonita de qualquer jeito. Essa daqui também, emendei aqui na largura da peça, apliquei uma malinha. Ó, um tecido bonito que eu tinha, mas não dava para fazer a peça inteira, então faz aí um bem bolado. Essa daqui, o mesmo tecido, certo? Essa daqui, gente, muito legal. Eu tinha um pedaço, não daria para fazer, porque faltava ponta aqui. O que que eu fiz? Eu emendei aqui um pedacinho do mesmo tecido, coloquei uma cianinha que deu um tchan, e nem parece que eu emendei o tecido. Ó, parte de trás deu para fazer inteira, mas a parte da frente não dava. Então eu fiz esse detalhe e ficou super bonito. Poderia fazer aqui
alguma outra coisa, mas eu achei melhor deixar dessa forma, ficou bem discreta e bem bacana. Vamos fazer bastante bolsinhas, usar todos os materiais parados aí, as sobrinhas, porque vocês viram, dá para fazer de muitas formas essa bolsinha. E é uma peça básica, tá? Para você carregar o celular, um documento. Todo mundo gosta de uma bolsinha de mão, que é super fácil de fazer. Agora nós vamos fazer o molde da nossa bolsinha basiquinha. Bom, aqui eu estou usando uma folha durinha, tá? Uma capa de apostila. Você pode usar uma folha de sulfite, uma caixa de cereal. Você escolhe o material que você quiser fazer. A minha sugestão é, faça num papel durinho para você ter mais agilidade na hora de riscar no seu tecido, tá? Aqui eu vou marcar 24. Daqui pra cá, eu vou marcar 24, certo? Vou descer mais um pouquinho aqui, vou esquadrar minha régua e vou marcar mais 24, tá? Então, aqui eu vou fazer um risco. Certo? Essa parte daqui pra cá eu vou descartar, então eu vou cortar. Agora, daqui pra cá, eu vou marcar 14. Quatorze. E agora eu vou fazer um risco de fora a fora. Corto essa parte aqui e descarto. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer uma caixinha de 2 por 2, caixinha de leite, tá? Então, eu vou riscar um quadradinho de 2 por 2, tá? Certo? Risquei aqui. Aqui em cima, eu vou entrar 1 centímetro, tá? Só fazer uma marcaçãozinha, ó. 1 centímetro. Aqui também. Certo? Agora, eu vou unir esse pontinho aqui com esse pontinho aqui. Aqui. E aqui. Pronto. O nosso molde já está riscado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, depois do risco, essa partezinha aqui. Do lado de cá também. E a caixinha de leite. Pronto, aqui está o molde da nossa bolsinha basiquinha, certo? Mas como que eu vou cortar esse molde agora no tecido, tá? Você vai cortar 2 vezes tecido principal, que é o tecido de fora, tá? 2 vezes tecido interno, que é o tecido de forro, e o tecido principal você vai estruturar com manta. Então, 2 vezes tecido principal com manta, certo? Para fazer o acabamento do zíper, você vai cortar 2 vezes 5 por 5 centímetros, certo?
de qualquer tecido, tá? É um quadradinho para você fazer o acabamento do zíper. Um zíper de 20 centímetros e um cursor. Aí, eu resolvi fazer uma alcinha. Então, eu vou fazer uma alcinha, tá? Pra pôr aqui na lateral, pra ficar mais bonitinha e mais prática. Vou precisar de um corte um corte de 30 por 5 centímetros, tá? Eu quero uma alcinha bem fininha. Então, agora, eu vou ensinar você, depois que você já cortou tudo isso, eu vou ensinar você a montar a nossa bolsinha basiquinha. Bom, o meu molde já tá cortadinho, então, eu já separei o que eu vou precisar, tá? Aqui tá o nosso zíper, eu já coloquei o cursor e posicionei ele no centro, tá? 2 cortezinhos para o acabamento do zíper, de 5 por 5. O meu forrinho, tá? E a parte principal, que está estruturada com manta. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu zíper, os meus quadradinhos de 5 por 5 e vou fazer dessa forma, ó. Vou posicionar o meu zíper bem no meio, tá? Do meu quadradinho, assim, avesso do zíper com o direito do meu quadradinho, tá? Vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura aqui, pregando uma costura com um pezinho de máquina, pregando esse acabamento no meu zíper, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados, certo? Ó, vou lá e vou fazer desse lado também, tá? Uma costura com um pezinho de máquina. Pronto, já preguei o meu acabamento nas duas pontas. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar pra cima, dou uma acertadinha bem certinho, ali, ó. Deu uma vincadinha pra ficar bonitinho aqui embaixo. Venho com essa ponta e dobro, encontrando com o final do zíper. Encontrei com o final do zíper, dobro de novo, encontrando com a minha costura. Ficou dessa forma. Esse acabamento de zíper, existem várias formas de fazer, tá? Você faz a que você tá acostumada. Ó, dobrei, dei uma vincadinha aqui no avesso, tá? Pego essa ponta, encontro com a ponta do zíper, dou outra vincadinha, encontro essa ponta com a minha costura, escondendo ela, tá, gente? Agora, eu vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura de pesponto, fazendo o acabamento certinho do zíper e finalizando essa parte. Prontinho. Certo. Eu gosto sempre de fazer ele maiorzinho, tá? Porque se a gente faz muito estreito, a costura pode desmanchar e na hora que a gente prega na peça, fica com um defeitinho. Eu vou dobrar o meio, encontrar ponta com ponta, né? Acabamento com acabamento. E vou marcar o centro do meu zíper aqui, tá? Marquei o centro do meu zíper embaixo aqui. Vou fazer a mesma marcação aqui em cima, que depois eu vou usar. Vou pegar a parte principal da bolsinha, tá? Vou dobrar ao meio e dar um pique marcando o centro, tá? Essa aqui eu tô fazendo inteirinha com o mesmo tecido, tá? Ó, vou encontrar a minha marcação do centro do zíper com o meu pique. Vou pôr um alfinete para prender bem certinho, tá? Acerto ele aqui para ficar bem retinho. Ponho outro alfinete aqui e outro aqui, tá? Não se preocupe com essa partezinha que sobra aqui, tá? Ela depois nem vai aparecer, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha máquina, com uma costurinha de segurança, eu vou pregar do acabamento até o outro acabamento, tá?
pregando o zíper, só que é com uma costurinha de segurança, tá, gente? Por enquanto, você faça só isso. Prontinho, já preguei aqui o meu zíper, tá? Vou tirar esses alfinetes. Vou pegar a outra parte, tá? Vou dobrar ao meio. Vou dar um pique para marcar o centro, certo? E vou fazer dessa forma. Abrir o meu zíper assim e colocar aquela marcação do zíper do centro com o meu pique. Pôr um alfinete aqui bem no centro e um alfinete em cada lateral. Aqui e aqui. Ó, reparem que ficou essa sobra aqui, mas depois a gente vai cortar. Eu prefiro deixar ela aqui e cortar depois, que eu já preguei na peça, do que cortar antes e correr o risco de desmanchar e ficar feio. Ó, agora eu vou lá na minha máquina de novo, com uma costura de segurança, eu vou pregar. Eu vou pregar daqui do acabamento até o outro acabamento, tá? Uma costurinha de segurança, certo? Pode dar retrocesso aqui, viu, gente? Pra fortalecer e não ter perigo de soltar depois, tá bom? Pronto, já preguei o meu zíper, ó, somente na parte principal, tá? E com costurinha de segurança. O que eu vou fazer agora? Ó, eu vou cortar esse excesso aqui do acabamento do zíper, tá? Porque agora eu posso cortar tranquilamente. Agora, eu vou pegar o meu forrinho, tá? Vou posicionar direito do forrinho, bem em ciminha aqui, encontrando o meu zíper aqui em cima, tá? E repare que eu encontrei direito do meu forro com direito dessa parte aqui onde eu vou pregar agora, tá? Agora, eu vou lá na minha máquina e eu vou com um pezinho de zíper. Ó, vou pôr um alfinete aqui pra segurar, pra eu virar, pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar meu pezinho de zíper, tá? Eu vou vir desse lado de cada manta. E com o pezinho de zíper, eu vou pregar desde aqui do começo, tá, gente? Agora, você vai pegar toda a parte de cima aqui, desde o começo. Uma costura com o pezinho de zíper, pregando o meu zíper no meu forro, na parte principal. Começa com um retrocesso, vem e prega todinho aqui, tá? Na margem do pezinho de zíper, certo? Pronto, preguei o meu zíper de um lado, tá? Agora com o pezinho de zíper, eu vou abrir aqui, vou vir desse lado que não tem forrinho. Ó. Vou vir aqui no lado do zíper dele. Vou prender essa parte aqui, ó, pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Vou pôr um alfinete, pra não ficar muita coisa interferindo aí no manuseio da nossa peça, tá? Aqui, ó, vou vir aqui e vou pegar o meu forrinho, posicionar direito do meu forrinho em cima aqui do meu zíper, bem certinho. Repare que o direito do forro corresponde ao direito daqui da parte de baixo, certo? Agora, eu vou pegar alfinete e vou prender aqui pra ficar bem certinho na hora que eu for lá pra costurar. Agora, eu vou vir aqui do lado da manta, vou pegar o meu pezinho de zíper novamente e vou pregar desde aqui da ponta até a ponta. Começo com retrocesso e termino com retrocesso, pezinho de zíper, certo? Prontinho, já preguei esse lado aqui do meu zíper, tá? Agora, eu vou abrir tudo. Esse lado aqui já tá preso com alfinete, eu vou prender esse lado aqui na minha parte com forro, tá? Acerta bem certinho e prende com alfinete.
Agora, você vai lá na sua máquina e vai fazer um pesponto aqui, fazendo o acabamento aqui do zíper, certo? Esse pesponto, ele vai pegar o forro aqui também, então, é bom você deixar ele bem esticadinho aqui pra não ficar aquelas barriguinhas e ficar com defeito. Então, vá lá à sua máquina, faça um pesponto aqui com um ponto bem bonito, um ponto número 4, para fazer o acabamento desse zíper. Pronto, já fiz o pesponto, ó que bonito que fica. Eu vou pegar o meu cortezinho da alcinha de 5 por 30, tá? Eu já dobrei ao meio, vinquei, encontrei ponta com vinco e dobrei novamente. Fiz aqui a minha alcinha, fui lá no ferro, passei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha máquina, eu vou fazer um pesponto dos dois lados, tá? Do lado de cá e do lado de cá. Todo o comprimento da minha alcinha. Pronto, tô aqui com a minha alcinha, tá? Já fiz o pesponto dos dois lados. Agora, eu vou unir as duas pontas, tá? Vou lá na minha máquina e vou fazer uma costurinha aqui, prendendo essas duas pontas. Pronto, já uni aqui as duas pontinhas, ó. O meu zíper está fechado, então, eu venho do lado aqui do cursor, eu vou posicionar a minha alcinha aqui somente na parte com manta, né, na parte principal, aproximadamente 1,5 cm aqui, tá? Abaixo aqui da parte do zíper. Eu vou pôr um alfinete aqui, ó, prendendo ela aqui, ó, bem certinha, retinha. Vou lá na minha máquina e vou pregar aqui com uma costurinha de segurança por enquanto. Pronto, já preguei a alcinha. O que eu vou fazer aqui agora pra finalizar a minha bolsinha? É bem simples. Eu vou encontrar parte principal com parte principal, ó, assim. Ajeito bem aqui a caixinha de leite. Vou pôr um alfinete aqui já de início. Aqui, ajeito bem a caixinha de leite também. Já ponho um alfinete, certo? Venho aqui na lateral, ó, encontro lateral com lateral bem certinho. Puxo o meu forrinho pra cá. E aqui eu prendo também. Você pode prender com alfinete ou prendedor, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó, encontro bem aqui, ó, pra ficar bem certinho a hora que a gente virar pro direito. Encontro bem bonitinho. A alcinha precisa estar presa lá dentro com o alfinete pra não ter perigo da gente costurar ela, tá? Agora, você encontra aqui caixinha de leite do forro. Bem certinho, já põe um alfinete. Aqui do outro lado, caixinha de leite bem certinha do forro também. E vamos começar a fechar pelas laterais, tá? Então, você vem aqui do lado com manta, tá? Eu prefiro começar por aqui. Começa por aqui do lado com manta. E você vai fechar essa lateral de fora a fora, da parte principal até o forro, com uma costura com um pezinho de máquina. Retrocesso no começo e no fim. Aqui vai devagarinho, porque mesmo que não tem zíper, ele ainda tá grossinho. Faça isso nas duas laterais. Agora, eu vou tirar esses alfinetes aqui e vou fechar a parte principal com manta aqui, ó. Começo com retrocesso, finalizo com retrocesso. O fundo da parte do forro, como que eu vou fazer? Eu vou marcar 3 dedos da caixinha de leite pro centro, faço uma marcação, e da caixinha de leite pro centro do outro lado, também marco 3 dedos. Eu vou deixar aqui uma aberturinha aqui, ó, de 5 dedos no centro do meu forro para eu poder desvirar. Então, eu vou lá na minha máquina e vou fechar o meu forro com uma costura com um pezinho de máquina, daqui até aqui, sempre com retrocesso no começo e no fim. Pulo esse espaço, começo uma costura daqui até aqui, sempre com retrocesso no começo e no fim. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar as caixinhas de leite, tá? Então, eu vou começar pela caixinha de leite da parte principal.
Ó, você faz esse movimento, encontra costura com costura, ó, bem certinho. Joga um montinho para um lado, um montinho para o outro. Põe um alfinete bem na costura, tá? Por quê? Porque daí ele não vai dançar na hora que você for na máquina e passar uma costura aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Joga um para um lado, outro para o outro. Põe um alfinete, tá? Aqui é a parte principal. Agora, vamos fazer a mesma coisa no forrinho. Encontra costura com costura, joga tecido para um lado, tecido para o outro. Põe um alfinete para prender. Aqui também. Agora, você vai lá na sua máquina e vai fazer uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim, fechando todas as caixinhas de leite, certo? Da parte principal e do forro. Prontinho, caixinha de leite fechada, tá? Parte principal e na parte do forro. Agora, o que que nós vamos fazer? Você vai vir aqui na parte do forro e vai dobrar essa parte que você não fechou, bem na costura, tá? E vai dar uma vincadinha. Pra ficar marcadinho aonde você tem que costurar depois que você virar pro direito, tá? Agora, eu vou virar aqui minha peça pro direito. Vou trazer o meu forrinho aqui pra fora. Ó, ele já fica vincadinho, tá? Fica muito mais fácil. Agora, eu vou deixar aqui, vou dar mais uma vincadinha. E vou fechar aqui o meu forrinho com cola, tá? Você pode fechar com ponto na mão, tá? Pontinho invisível. Pode fechar na máquina também, tá? Só ir na máquina e costurar aqui. Eu gosto de usar colinha porque eu acho que facilita e não tem problema nenhum, tá? Eu uso cola pano, ó. Então, o meu forrinho aqui já tá fechadinho. Então, agora, eu vou colocar pra dentro o meu forrinho, fechar meu zíper e tá aqui a nossa bolsinha super básica, tá? Pra você fazer aí usando os seus materiais, pode ser inteira no mesmo tecido ou usando aquelas variações que eu já apresentei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todas e até o próximo vídeo.